Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês, fazer 17 minutos de um quadro que eu criei desde o ano passado, que eu chamo de Web Talk, onde eu venho aqui trazer um assunto, uma curiosidade, algo histórico interessante para vocês. Como eu moro na cidade de Atlanta, aqui existe uma influência muito grande da Coca-Cola. Aqui existe o Museu da Coca-Cola e foi aqui que foi criado a fórmula da Coca-Cola. Então hoje eu vou contar a história de criação da Coca-Cola, vou levar aqui para vocês um pouco da informação histórica. É uma companhia bastante antiga, uma das maiores companhias do mercado. E hoje a Coca-Cola está espalhada em vários países, em vários lugares. Então hoje eu vou começar contando para vocês um pouquinho de como tudo começou. E aí eu vou finalizar contando quando vocês vierem à cidade de Atlanta, não deixarem de conhecer o Museu da Coca-Cola, que fica localizado em Atlanta, que lá também vocês vão ter todo um histórico, toda uma apresentação de tudo que se forma essa grande empresa, essa grande marca. Então vamos lá, a história de criação da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela foi criada em Atlanta, na Geórgia, em 1886, através do farmacêutico químico John Pemberton. Ele desenvolveu a fórmula original como se fosse um xarope que pretendia ser um remédio para curar dores de estômago, problemas de estômago. Logo que ele voltou da guerra, ele veio com muitas sequelas no corpo e principalmente com muitas dores no estômago. Então, a princípio, ele resolveu criar esse xarope para uso próprio. E ele viu que deu muito certo a fórmula e aí ele passou a desenvolver melhor e a negociar na sua farmácia. A bebida foi vendida pela primeira vez na Jacobs Farmácia de Atlanta, Pharmacy of Atlanta. Então foi vendido pela primeira vez. Quando ele criou essa fórmula de tratar dores no estômago e também o líquido dava um pouco de energia. Ele usou alguns ingredientes para adicionar também essa fórmula de fazer com que as pessoas sentissem uma energia melhor. Onde ele misturava água carbonada e vendia toda essa fórmula, ele vendia por 5 centavos o copo. Então ele produzia uma garrafa por dia e ele vendia na própria farmácia, aqui no centro de Atlanta, em Downtown, por 5 centavos o copo. Então quando as pessoas chegavam na farmácia e falavam que estavam com a energia baixa, que estavam com dores no estômago, com algum problema de estômago, ele sugeria essa fórmula, esse xarope. No início eram vendidos apenas 5 copos por dia, ele não produzia muito. Mas aí ele foi sentindo a necessidade de melhorar essa receita. Então a origem praticamente foi criada por ele, John Pemberton, aqui na cidade de Atlanta, e ele passou a negociar na farmácia uma fórmula conhecida como Coca-Cola. O lançamento da bebida aconteceu pela primeira vez em 8 de maio de 1886, na Jacobs Pharmacy, uma farmácia localizada no centro de Atlanta. No primeiro ano, inicialmente, a Coca-Cola era vendida em média 9 copos por dia. Passou de 5 a vender 9 copos por dia. E sempre com uma quantia muito baixa, 5 centavos o copo no estabelecimento. E aí as pessoas já começavam a procurar e faziam, às vezes faziam pedido para receberem esse copo de energético, que também era conhecido como xarope para estômago. Qual é o significado da palavra Coca-Cola? Por que ele criou esse nome? O seu nome foi feito a partir de 2 ingredientes. Ele resolveu utilizar a folha de coca, uma pequena quantidade. Isso aconteceu no início do século XIX. Depois de muito tempo, ele passou a não utilizar mais. E também utilizava nessa composição, nessa receita, a noz de cola, uma árvore africana da família dos esterculianários. Desculpa, deixa eu falar de novo que o nome é bem difícil. Esterculiáceas, desculpa. Esterculiáceas era o nome da árvore africana que tinha essa noz de cola. Além da noz de cola, Pemberton, que era o nome do criador, ele colocou folhas de coca, extrato de fruta, óleo de limão, óleo de lima, coentro e açúcar. Tudo isso para fazer essa fórmula do xarope para curar estômago e melhorar a energia das pessoas.
Mas foi em 8 de maio de 1886 quando ele serviu a Coca-Cola para o mundo. Por quê? Porque a farmácia passou a ser muito conhecida. A partir dessa bebida icônica, ele passou a evoluir para uma empresa integralmente dedicada às bebidas. Ele começou a melhorar sua fórmula, começou a negociar mais, as pessoas começaram a procurar a farmácia em busca desse xarope de Coca-Cola, e aconteceram muitas evoluções da criação da Coca-Cola. Hoje a Coca-Cola é a maior engarrafadora de bebidas do mundo e a maior franquia engarrafadora de Coca-Cola em todo o mundo, tendo suas operações em países da América Latina e até nas Filipinas, sendo que a maior e mais rentável mercado está no México. Depois que o mercado estrangeiro começou a abrir, então o produto começou a se expandir para vários países, né? Saiu aqui de Dantal, da cidade de Atlanta, começou a se espalhar pelos 50 estados americanos e depois seguiu para outros países também. A Coca-Cola escolheu guardar o segredo industrial por meio de proteção, pois caso tivesse escolhido a patente, a fórmula já seria de domínio público há mais de 100 anos. Então, por esse motivo, a marca faz tanto sigilo e tem tantos processos internos para o segredo da sua fórmula. Somente no mundo 2 pessoas sabem o segredo exato da fórmula da Coca-Cola. Então muita gente já tentou chegar perto da receita, já tentou fazer algo parecido através dos ingredientes que eu citei antes aqui. As pessoas começaram a fazer, né, os químicos, né, farmacêuticos, começaram a fazer testes para ver se conseguia chegar na proximidade do sabor refrescante da Coca-Cola. O criador da garrafa Contour, que é conhecida aquela garrafinha da Coca-Cola, muito antiga, que muita gente ainda lembra e que ainda tem em alguns lugares, né, e serve como peça de decoração e de memória com relação à Coca-Cola, foi Alexander Samuelson. Ele venceu um concurso em 1915 para desenhar um modelo único de garrafa, para se tornar um ícone da Coca-Cola. O que aconteceu foi o seguinte: quando eles começaram a vender a fórmula, começaram a enviar para outras cidades, para outros países, cada empresa que comprava a sua fórmula, eles faziam engarrafamento. Então, cada um começou a criar uma forma de garrafa diferente. E aí foi pensando em criar uma única garrafa para ser vendida e ser o símbolo de garrafa da Coca-Cola para o mundo inteiro. Foi através desse concurso de criação da garrafa Contour. Então, se tornou um ícone da Coca-Cola no mundo inteiro. Então, hoje não existe mais outro tipo de Coca-Cola. Mas se você for no Museu da Coca-Cola aqui em Atlanta, você vai ver as inúmeras imagens de garrafas de Coca-Cola que foram produzidas durante muitos anos em alguns países diferentes. Então tinha garrafas maiores, tinha garrafas mais finas, garrafas mais gordinhas. Então assim, foi uma evolução muito grande. Mas essa criada pelo Alexander Samuelson foi a que ficou desde 1915. A fatura do dono da Coca-Cola hoje é de 25 bilhões. E muita gente famosa consome Coca-Cola. Muita gente gosta desse refrigerante, né, saboroso e que refresca muito durante o período de calor. Então isso também ajudou muito a Coca-Cola a ser uma das bebidas não alcoólicas mais conhecidas no mundo inteiro. Para que a Coca se chamasse Coca-Cola, a palavra fez referência aos extratos de folha da coca. Foi de onde ele começou o início, né, da criação da bebida. Esse químico de Atlanta, ele misturou a substância com xarope de açúcar. E assim ele criou a verdadeira fórmula, além de outros ingredientes. A expansão da bebida logo chegou a ganhar muita popularidade e a produção foi expandida, com a Coca-Cola se tornando uma empresa global. Em qualquer lugar do mundo que você chegue, em qualquer pequeno comércio, vai ter alguém que vai estar vendendo Coca-Cola. Então se tornou assim mundial, um produto mundial. O legado da Coca-Cola é que hoje é uma das marcas mais reconhecidas no mundo e continua com a sua sede aqui na cidade de Atlanta.
Bom, há muitas atrações no Museu da Coca-Cola. Vou falar um pouco para vocês, quando vocês vierem conhecer a cidade de Atlanta, se já vieram aqui, devem ter conhecido o Museu da Coca-Cola. Eles fazem sempre algumas modificações, criam novas atrações, então vale a pena conhecer. Fica na parte de downtown da cidade de Atlanta. Há muitas atrações no mundo da Coca-Cola, como é conhecido World of Coca-Cola. E como é que tudo começou? Essa bebida refrescante, é claro, que chamou a atenção de todas as pessoas, começou com uma pequena porção e depois foi se expandindo para várias cidades americanas. Logo na entrada da Coca-Cola, do Museu da Coca-Cola de Atlanta, você pode provar um dos rótulos da marca antes de mergulhar na história, porque eles contam toda a história dentro do museu. Você vai assistir filme, você vai assistir as melhores propagandas do mundo criadas com a Coca-Cola, inclusive tem propaganda do Brasil inclusa, porque o Brasil também é um dos maiores consumidores do refrigerante Coca-Cola. Então a Coca-Cola é vendida em mais de 200 países no mundo todo. Então quando você entra no museu, a primeira coisa que você faz é provar, se refrescar com as pequenas porções, pequenas amostras de Coca-Cola, para você reconhecer o sabor. Acontecem exposições dentro do museu, peças de criação, memórias de fábricas antigas da Coca-Cola, anúncios vintage, ou seja, aqueles anúncios mais antigos que aconteceram durante o início, quando eles começaram a revolucionar e a mostrar que era um refrigerante refrescante que todas as pessoas deveriam provar. Então eles sempre usaram muito isso como um refrigerante refrescante para um período de muito calor, e é uma bebida que ela é considerável, assim, bastante usada também em outros locais, porque tanto a bebida serve para você tomar de uma forma gelada, como também de uma forma natural. Então, dentro do Museu da Coca-Cola, aqui em Atlanta, você vai ver esses anúncios vintage, vai ver também um antigo caminhão, quando eles começaram a iniciar a venda da Coca-Cola e levar para algumas cidades, para alguns bairros, tinha um caminhão específico de transporte. Esse caminhão, a réplica desse caminhão, tá lá, você pode tirar foto e aí você vai reconhecer através das antigas propagandas. Eles também têm engarrafamento de todas as partes do mundo, de todos os produtos que já foram vendidos da Coca-Cola em vários lugares do mundo. Tem uma galeria de cultura popular, são diversos artistas que se inspiraram na marca para criar sua obra. A World of Coca-Cola está localizada no centro de Atlanta. É possível chegar à cidade pelo Aeroporto Internacional de Atlanta, Hartsfield-Jackson, mas você também, se você estiver em alguma cidade vizinha ou um estado vizinho, você pode se dirigir para Atlanta. Ela fica localizada no centro da cidade de downtown. E ela recebe, todos os dias, recebe muitos visitantes do mundo inteiro. Inclusive, uma coisa interessante para vocês saberem, é que o folder de visita, normalmente ele tem em vários idiomas, inclusive tem em português, contando uma breve história da Coca-Cola. Então você pode chegar no museu, se você não fala inglês, e você solicita esses folhetos na hora que você for comprar o seu bilhete, e aí você consegue acompanhar todas as alas pela informação em português. Bom, vamos falar um pouquinho da garrafa, porque eu acho que o que tem mais de interessante, além de ser refrescante, uma bebida super popular, a garrafa com letras e grafia popular, ela foi criada pelo contador. Era um contador que fazia parte do processo de administração do business da Coca-Cola. Em 1891, foi fundada a Coca-Cola Company. Foi exatamente quando eles começaram a crescer e resolveram fundar realmente a grande companhia. Essa bebida já tinha conquistado o consumidor. Então, muitos anos depois, ela começou a ser vendida fora dos Estados Unidos. E aí, como é que eles faziam? Eles enviavam o extrato para outras cidades ou para outros países. E essas empresas, elas faziam o engarrafamento, faziam a distribuição e a comercialização da Coca-Cola. Muitas vezes eram cidades e eram países que serviam como bases de vendas. Então, dependendo de um país, tinha uma cidade que era base de venda que fazia a distribuição para outras cidades. No século XX, começaram a engarrafar a embalagem, ou seja, foi criada nessa mesma época, em 1915, um concurso de modelo único da garrafa. Foi quando foi criada, através desse contador, a garrafa Contour. Ou seja, uma garrafa única para todas
apenas as distribuidoras. Então, era de vidro, ela demandava custo, é lógico, e por causa disso, às vezes até para transportar, fez muito sucesso, mas depois de um certo tempo, eles passaram a criar six-packs. No lugar de comprar uma garrafa de Coca-Cola, o consumidor comprava um pacote, uma caixa com six-packs, ou seja, seis garrafas de Coca-Cola, porque era mais fácil de fazer a entrega e a distribuição. Bom, depois da guerra, os soldados, nos anos 40, eles começaram a solicitar muito a bebida nos seus campos, onde eles estavam. Então, a Coca-Cola começou a resolveu fazer também, usar dessa bebida única, onde eles se sentiam com saudade do seu país e queriam se refrescar onde eles estivessem. Começaram a usar essas imagens também para fazer propaganda, e assim se popularizou cada vez mais. Foi criado um novo modelo, depois da década de 40, foi criado um novo modelo, que é a lata de Coca-Cola, que é mais resistente do que a garrafa, fácil de transportar e provavelmente a mais encontrada nos últimos anos. É muito difícil, às vezes, no comércio ter a garrafa ainda da Coca-Cola. Então, a lata passou a ser bastante popular e fácil de manusear. A empresa passou a ser conhecida em 1941 pelos seus rótulos comerciais e anúncios publicitários. Quem não lembra das grandes propagandas, dos grandes outdoor com propaganda da Coca-Cola? Sempre foi muito premiada em termos comerciais e criação de rótulos. Depois que adquiriu novos sabores, a Coca-Cola resolveu também trazer algumas essências e alguns sabores para também atingir a outros públicos. Então foi criada a Sprite de limão, a Fanta limão, a Diet Coke, a Light Coke, a Zero Coke e também a Coca-Cola de baunilha, de café, de cereja, limão e laranja. Mas a Coca-Cola, a primeira que foi negociada e foi inventada desde aquela época, é a Coca-Cola, que ainda é bastante produzida até hoje e bastante aceita no mercado de bebidas não alcoólicas e bebidas refrescantes. Então eu espero ter ajudado vocês com essa informação sobre o mundo da Coca-Cola, e não esqueçam, quando vierem conhecer a cidade de Atlanta, não esqueçam de visitar o Museu da Coca-Cola, que é além do museu de um grande acervo sobre a história e a cultura e invenção da Coca-Cola, você também vai ver a loja com muitos produtos vendidos da marca. Então eu espero que vocês tenham gostado do meu Web Talk de hoje. Até a próxima!